E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Alexandre, eu sou técnico da Cable Informática. Pessoal, teve uma situação, um cliente, na verdade ainda não é cliente, né? Mas talvez não seja também, não sei. Mas enfim, uma pessoa entrou em contato fazendo uma pergunta curiosa, uma pergunta estranha. Se a gente estanhava os componentes antes de estar soldando. E é uma pergunta muito diferente do normal, muito diferente. Então, é claro, a gente já entendeu, teve uma situação que fez a pessoa indagar isso. Bom, a gente foi um pouco mais a fundo e descobriu que ela tinha uma placa de vídeo, não me lembro agora qual placa de vídeo, e ela mandou para uma assistência técnica para reparo. E quando repararam, soldaram, acho que aparentemente, pelo que ele falou, tá? Eu não peguei essa placa de vídeo, mas soldaram um PWM de uma forma estranha, no qual cruzou fases, pelo que ele falou, cruzou fases. E ele queria mandar em alguma outra assistência que isso não acontecesse. Ele acreditou que isso ocorreu porque a pessoa não soldou direito. Aí veio a pergunta: vocês estanham antes o componente antes de estar soldando? Na concepção dele, pelo que ele entendeu, era necessário fazer isso para que não houvesse problemas durante a solda. Só que não é bem assim, pessoal. Infelizmente não é. Eu queria que fosse simples, mas não é. Existem várias formas, várias técnicas de se soldar um componente. Dependendo do componente, a técnica muda. E ainda assim, existem, para cada tipo de componente, existe mais de uma técnica possível para estar soldando. E não é uma coisa que, por exemplo, se uma pessoa fez errado, então aquela técnica é errada. Não, a pessoa pode ter usado uma técnica adequada, só que de uma forma incorreta. Isso não anula a técnica. Respondendo à pergunta dele, não, a gente não estanha os componentes antes de soldar. Por quê? Porque a gente estanha a placa. A PCB que a gente estanha porque o componente ele é pequeno demais. Ele é muito pequeno e para a gente encostar o ferro de solda para colocar estanho nele e ele esquentar demais e acabar queimando é muito fácil. Então é melhor estanhar a placa, que é uma superfície maior, e pode-se aplicar calor com mais tranquilidade, encostar o ferro de solda com mais tranquilidade, porque ela tem uma área maior e dissipa melhor o calor. Estanhando a placa, a gente solda o componente. Só que na minha cabeça isso é muito claro, é muito, sabe, é nítido como que é. Só que é difícil colocar em palavras. Então, o vídeo de hoje é isso. Vou pegar essa plaquinha sucata aqui, a plaquinha sucata de um Dell, e mostrar para vocês algumas técnicas de solda. Solda de componentes como esse daqui, ou melhor dizendo, esse daqui, que é uma BIOS, componentes como esse daqui, que é o famoso QFN, né? Que é mais comum em PWMs, técnicas de solda em MOSFETs, que é também relativamente simples. E por mais que já tenha um conteúdo desse no canal, eu vou fazer também a técnica de solda de um Super I/O. Entendeu? Técnicas de solda, esse vai ser o assunto desse vídeo. Então, vamos lá, vamos iniciar. Bom, aqui a gente já está na bancada e aqui nós temos a nossa placa cobaia. Antes de estar soldando essa placa, antes de estar trabalhando nessa placa, o que eu vou fazer? Eu vou testar. Vamos testar essa placa e ver se ela funciona. Porque não adianta a gente mostrar uma técnica de solda, né? Mas será que depois que fizer isso, a placa vai continuar funcionando? É isso que a gente vai ver aqui agora. Atualmente essa placa funciona. Vamos pegar aqui uma memória. Isso aqui é DDR4. Vou colocar uma memória aqui DDR4. Ok. Vou colocar aqui o conector de energia. Essa placa ela funciona. E eu vou ligar ela, não vou testar amplamente, não vou fazer teste, só vou esperar ela dar imagem, só para vocês conferirem o funcionamento dela. Bom, deixa eu mostrar aqui a fonte para vocês também, para acompanharem o consumo da placa. Liguei a fonte.
colocar aqui na placa e ela ligou automaticamente. Ela já está dando código de erro aqui, ó, que é normal em Dell, né? 2 piscadas laranja e não contei as brancas. 1, 2, 3, 4. 4 piscadas brancas. O que esse código de erro diz? Tenho nem ideia. Não sei. Pode ser memória, pode ser qualquer outra coisa. Eu não sei. De qualquer forma, eu vou esperar ele terminar esses códigos de erro. Vocês podem acompanhar o consumo aí que ela ainda está ligada. Desligou, pronto. Eu não fiz nada, ela desligou sozinha. Ok. Aqui tem o conector do botão de ligar. Algum desses pinos é o botão de ligar. Então eu só tenho que fechar o curto. Achei? Não. Fechar o curto um por um até achar. Não. 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 Esse aqui eu acho que é o terra. É o terra. Tá. Certeza que é um desses dois. O primeiro é a alimentação. Provavelmente alimenta um LED. Aí, foi. Esperar para ver. Eu vou colocar também aqui, para vocês acompanharem, a saída de vídeo dela. Ela está no HDMI. Está dando código de erro de novo. Vamos ver. 4 brancos. 2 laranjas. Eu acredito que isso seja memória. Então, sem muita perda de tempo, vamos tirar essa memória. Dar uma limpadinha nesses contatos. Eu peguei uma memória que estava ali guardada já há algum tempo. Não sei quanto tempo ela está parada ali guardada. Dá uma limpadinha aqui na memória. Ok. E ligar de novo essa placa. Tá ligando. Já teve um comportamento diferente. Será que vai dar imagem aqui agora? Eu acho que ela vai ter que reiniciar ainda porque está sem a bateria da BIOS. Aí está reiniciando. Esperar para ver. Dá para acompanhar o consumo, que o consumo está oscilando, ela está fazendo alguma coisa. Reiniciou de novo. Ligou. Consumo oscilando, quer dizer que ela está trabalhando ainda. Se autoconfigurando, né? Resetou a BIOS, ela perde as configurações. 3 laranjas e um branco. Eu não sei o que é, mas provavelmente é falta de tela, falta de bateria do circuito CMOS, falta da própria bateria. Pode ser qualquer coisa, porque essa placa está completamente avulsa, né? Vamos forçar aqui o desligamento. Desligou. Agora vamos ligar de novo. Vai, filhão. Aí. Ligou. Vamos ver se vai dar imagem agora. É para dar. Ainda oscilando. Vamos lá, quero ver Dell na tela. Ah, que demora para poder ligar uma placa. Mas normal, é assim mesmo. Pronto, Dell, tá ligado. Ok, está ligando. Tá aí a placa dizendo, passando algumas informações, modelo de BIOS, tudo aí. Mas não é isso que a gente quer. Isso aqui é só para confirmar que a placa está funcionando. Confirmado, desligado. Agora vamos ao que interessa. Vamos tirar tudo isso aqui daqui e vamos ao que interessa. Técnicas de solda. E depois que a gente finalizar as técnicas de solda, a gente volta aqui com o teste da placa. Bom, vamos começar pelo mais simples.
esse componente aqui. Esse aqui. No caso, esse aqui tem um conector de plástico do lado dele. Eu vou optar pela BIOS. Optar pela BIOS, tá aqui. Essa daqui. Vamos remover essa BIOS. Deixa eu ligar aqui o filtro de ar. Primeiro a gente remove ela. Removida. Pronto. Eu poderia simplesmente colocar a BIOS aqui em cima, do jeito que tirou, né? Coloca ela aqui, esquenta e solda, da mesma forma que tirou. Só que em vez de fazer isso, eu vou falar uma coisa para vocês. O ideal é a gente sempre remover esse estanho velho. Por que remover esse estanho velho? Você está tirando esse componente por um motivo. Independente do motivo, você pode considerar que haja algum problema na placa, não só no componente. Talvez a própria placa esteja com algum local, algum ponto de solda com problema. Então você passa uma malha de soldadora na placa e examina. Examina a placa e verifica se tem alguma coisa que chame sua atenção. Corrosão, uma trilha quebrada, alguma coisa do tipo. Bom, aqui a gente tirou o estanho, limpou a placa e analisa. Aqui as trilhas estão todas em boas condições, aparentemente, né? Tudo beleza, sem nenhum detalhe. Nesse caso aqui, a gente pode seguir. Deixa eu desligar essa luz aqui. Pronto, só uma já tá bom, né? Essa daqui. Uma técnica de solda que tem é, eu passo o estanho aqui nos terminais, estanho eles, aplico o fluxo e depois soldo o componente com canhão de ar quente. Mas vamos fazer de uma forma diferente. Esse aqui dá para fazer até sem o canhão de ar quente. Deixa eu dar uma limpadinha nesses restos de solda que tem nesses terminais, só para não atrapalhar. Eita, difícil, hein? Componente pequeno. Vamos dar uma olhadinha aqui atrás dele. Tá certo. Beleza. Uma técnica de solda desse tipo de componente é com ferro de solda. A gente sempre coloca aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui tem uma bolinha? Bem aqui tem uma bolinha. Isso quer dizer que esse aqui é o pino 1. Aqui, ó, tem um indicativo de onde é para encaixar essa bolinha. E se não tiver, essa bolinha, ela tá desse lado, que a gente coloca próxima dessa seta. Geralmente na serigrafia da placa tá dizendo, informando, né, aonde que é o pino 1. Como aqui está. Pronto. Aqui está o componente posicionado na placa. E o que que a gente faz? Coloca um pouco de estanho aqui. De estanho não, desculpa, de fluxo. Vem aqui com ferro de solda. Estanha um pouco ele, a ponta. Segura bem o componente no lugar e aplica a solda. Pronto, ele está fixo. Estando fixo, a gente já pode começar a colocar fluxo dos outros lados e nos outros pinos, né? E soldar tudo também.
Assim. Beleza. Beleza. Ok. Mais um. Mais um. Aqui nem precisa colocar estanho, já tinha aqui o suficiente. Bom, aqui o componente está soldado e do jeito que está já vai funcionar. Agora, se você quer dar um acabamento adicional, você pega o canhão de ar quente e dá uma esquentada aqui em volta para esse estanho derreter. Esse estanho derretendo, ele vai tirar essas pontinhas que ficam por conta do ferro de solda. O estanho vai se acomodar no local, parecendo como uma solda original. Lá, acomodou, ok. Aqui também acomodou. Maravilha. E está soldado, ó. Todos os terminais bem firmes, sólidos. Quantidade de estanho suficiente. Dá até para ver que aqui tem um pouco menos que os outros, o que não é ruim, desde que esteja soldado. Mas só para ficar uniforme, vou colocar um pouco mais, né? Em prol da uniformidade. Não que seja necessário, mas prontinho. A outra técnica de solda é basicamente, deixa eu tirar aqui o componente de novo. Tirei. A outra técnica de solda é simplesmente estanhe essas pontas sem o componente, do jeito que está aqui agora. Coloca o componente em cima e esquenta. Não tem mistério. Solta ele e deixa ele se acomodar no lugar. Com fluxo e estanho, geralmente, o componente é puxado para sua posição original. Feito isso, limpa um pouco com álcool isopropílico para tirar o excesso de fluxo e acabou. É isso. Duas técnicas para se soldar uma BIOS. Próximo componente. Vamos falar agora de um componente difícil de soldar. Deixa eu ver um grande que tem por aqui. Não tem muitos grandes nessa placa, muitos componentes como esse grande, mas olha lá, isso é uma bobina. Esse componente é chato. Por quê? Porque ele é grande, ele exige muito calor e é uma área muito grande para estar cobrindo com muito calor. Isso compromete bastante a dissolda e a solda. Para dissoldar, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar fluxo aqui nas pontas e estanhar. Eu vou estanhar porque esse LED free que tem essa liga de solda sem chumbo, ela exige uma temperatura muito maior do que a com chumbo. Então, colocando uma liga com chumbo, o componente ele já fica solto com mais facilidade. Ó, dá até para ver que eu consigo soltar até sem canhão de ar quente. Mas eu tenho acesso ao canhão de ar quente e eu vou usar. Vamos lá, esquenta bem a região. Precisa esquentar em volta. Nunca jogue o calor diretamente em cima do componente por muito tempo. Você pode e geralmente danifica ele. Você pode danificar e geralmente isso acontece. Então, sempre tente esquentar bastante a volta dele para a placa ficar quente. E depois, quando a placa estiver bem quente, você joga a temperatura em cima dele para que ele fique tão quente quanto a placa. E pronto, está feito. Da mesma forma que a gente fez com o outro, a gente vai fazer aqui, que é passar a malha de soldadora, remover esse estanho velho e aplicar um novo.
Com a bobina também é possível a gente estar colocando ela aqui, do jeito que está aqui agora, colocar ela e passar o ferro de solda. Só que nesse caso vai funcionar, não vai ter problema algum. Só que nesse caso eu prefiro tirar esse componente. Deixa eu limpar isso aqui. Estanhar esse ponto onde ele está, onde ele é soldado. Estanha. Estanha. E depois sim a gente coloca o componente em si. Bom, antes um pouco de fluxo, né? Nossa substância mágica que ajuda demais. E depois a gente coloca o componente em cima e com o canhão de ar quente, a gente, da mesma forma que removeu esse componente, a gente vai soldá-lo novamente. Eu vou até deixar ele aqui de propósito torto e mostrar para vocês como ele volta à posição original quando o estanho derrete. Eu tenho que derreter o estanho todo de forma uniforme. Aqui, ó, se eu derreter aqui primeiro e depois derreter aqui, não vai acontecer o que eu quero. Ele está soldado, ele está firme, só que não é nessa posição que eu quero. Tem que derreter todo o estanho, os dois pontos, de forma uniforme, de jeito que fique uniforme. Ó, o componente voltando para o lugar. É que é um componente grande, então ele é um pouco mais pesado para o estanho devolver ele para a posição original de forma fácil. Nossa, parece até que eu puxei, mas não, ó. De novo. O fluxo ajuda muito nesse ponto. Deixa eu dar um toquinho nele para ele ficar pronto. Eu só dei um toquinho nele e ele já foi para a posição original. E pronto, é isso. Ele está soldado. É um componente pesado, então eu não preciso me preocupar com o que eu vou fazer com outros componentes, que é o que, ó? O estanho esfriou, endureceu, eu faço o que? Eu pressiono com a pinça e depois eu derreto o estanho novamente para que o componente fique bem rente à placa. Nesse caso eu não preciso porque é um componente pesado, ele já está rente à placa. Vou esperar o estanho esfriar. Endureceu, ótimo. Soldou, limpa com álcool isopropílico. É isso. Vamos falar agora desse MOSFET aqui. Esse MOSFET, mesma coisa. A gente tira ele com canhão de ar quente. Esquenta bem a placa em volta. Verifica nos outros pontos de solda. Aqui, ó, por exemplo, eu estou olhando aqui em cima, raspando e vendo se o estanho já está derretido. Quando o estanho em volta, que eu estou jogando calor em volta, quando ele estiver derretido, então eu sei que, ó, derreteu. Então esse componente aqui já está prestes a sair. É só jogar um pouco de calor em cima dele e pronto, saiu. Mesma coisa, aplica fluxo, vem com a malha e remove a liga velha. Nesses casos de MOSFET, é muito comum ter um pouco de resina na placa e ela sair, como aconteceu aqui, ó. Vocês podem ver que tem só um desenhozinho com a resina, mas não é nada demais, é tudo terra aqui. Ou aqui no terminal, eram 3 terminais que na verdade é um só, é uma trilha só. Não compromete, isso é normal de sair porque você esquentou essa parte do cobre. Uma região muito grande, ficou muito quente e acaba saindo a máscara de solda da placa. Isso é normal, não se preocupem. Desde que pontos
que não são para serem conectados não se conectem, como por exemplo aqui o gate e aqui eu não sei se é o source ou o dreno. Pronto, agora a gente faz o que? A gente também estanha os terminais. Estanha eles, não com muita solda, só o suficiente para ficarem todos com um pouco de liga. E aqui, ó, por exemplo, eu não vou encher isso aqui de solda, mas se encher também, nesse caso de MOSFET, não tem problema. Olha só. Só vai dificultar um pouco o nosso trabalho de solda do componente. Eu coloquei uma quantidade absurdamente exagerada de estanho nesse local. Quando você coloca muito estanho, o que acontece é que o componente ele não consegue ir para a posição original com muita facilidade. Ele vai ter dificuldade nesse ponto. Deixa eu pegar aqui o MOSFET. Só um momentinho. Vem, filho da mãe. Ele tá fugindo da pinça. Peguei. Ó, esse aqui é o MOSFET que eu tirei. A posição dele, vocês podem ver que, ó, aqui 1, 2, 3, 4 são esses aqui de cima. Por quê? Aqui, ó. Esses 4 aqui são o mesmo aqui de cima. Então, esses 4 aqui são o mesmo aqui desse daqui. Logo, esses 4 aqui são para baixo. Vamos colocar ele, mas antes, colocar um pouco de fluxo aqui. Segurar aqui o componente com a pinça e esquentar a região. Esse aqui eu vou precisar segurar com a pinça porque tem muito estanho aqui, muito estanho. Isso não é normal. Mas vamos lá, vamos tentar soldar ele mesmo assim. Isso é para vocês verem que quando se tem uma técnica adequada, quando você sabe executar a técnica, alguns erros como quantidade de solda, se estanhou o componente ou não, acabam sendo irrelevantes. Olha lá, o estanho está derretendo, ok. O componente já está sambando, só que ó, ele tem dificuldade de ficar no lugar. Por quê? Porque aqui no meio tem muito estanho. Então, ó, eu vou pressionar ele na placa. Pronto, saiu todo o excesso. Só de pressionar ele na placa. Esfriou e tá aqui a bola de solda. Saiu até com a pinça, ó. A bolha de solda aqui saiu. Nesse caso aqui eu vou fazer o quê? Esquentar um pouco mais. Ver se ele dá uma sambadinha no local. Eu não sei se ele está bem rente com a placa. Está bem rente. Então, aqui eu forço ele para baixo e esquento de novo para todo o estanho derreter, expulsando todo e qualquer excesso de estanho que tenha. Depois que esfriou, eu venho com ferro de solda e dou um acabamento aqui nas pontas. Acabou. O componente também está soldado exatamente como deveria. Bem rente com a placa, com a quantidade de solda adequada, e mesmo colocando uma quantidade absurdamente exagerada, o componente está bem soldado. Depois a gente vai ligar essa placa e ver se ela funciona ainda. Mas por enquanto, é isso. Agora vamos falar sobre esse daqui. Esse componente aqui é um QFN. QFN o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8, 16, 16, 16, 32. Então é um QFN 32. Vamos remover esse componente. Aproveitar aqui que a região já está um pouco quente, né? Esquenta bem. Aí, depois que a região já está bem quente, dá para ver que alguns terminais de solda já estão derretendo. Eu coloco o calor um pouco em cima do componente.
mas não por muito tempo, porque eu não quero queimar esse componente. Pronto, aqui está feito. Agora, fluxo, mesmo procedimento. Aplica fluxo, estanha os terminais, estanha bem os terminais, para renovar um pouco essa liga de solda e misturar com a liga com chumbo. Feito isso, a gente vem com a malha. Isso é padrão, todos os componentes eu faço isso, todos. A gente vem aqui e remove o excesso de solda. Não aperta, não lixa a placa, você só quer que o estanho esquente e seja puxado pela malha, você não quer lixar a placa. Lixar é ruim, você vai estragar a placa, você vai complicar seu serviço, não faça isso. Então, de uma forma bem gentil, bem leve, você passa o ferro de solda com a malha. Limpa a região, limpa bem e inspeciona os terminais. Procura por pontos de corrosão, trilhas rompidas, qualquer problema que possa justificar a falta de funcionamento desse componente. Não tem nada? Beleza, não tem nada. Aplica fluxo. E aqui a gente não estanha o componente, a gente estanha a placa, exatamente como foi nos outros casos. A gente primeiro coloca um pouco de solda nos terminais aqui. Beleza. É importante ter liga de solda em todos os terminais e também no meio. Nesse caso é importante a gente não colocar muito estanho aqui no meio. Vocês estão vendo aqui que eu deixei o estanho suficiente para fazer uma pequena ilha de solda aqui na placa, mas não para... como é que eu posso dizer? Não foi um excesso como naquele outro. Tem que ter o suficiente para o componente flutuar em cima dessa solda. Aqui, ó, não teve o suficiente, assim como todos os terminais. Nesse caso de um QFN, essa parte é importante. Depois disso, a gente coloca um pouco mais de fluxo. É importante ter bastante fluxo, não economize no fluxo. E só para não soldar um componente estanhado, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse componente aqui e vamos remover bem, vamos deixar ele bem limpo, sem qualquer vestígio de solda. Então a gente vem aqui com a malha e limpa bem ele. É um pouco difícil e dá um pouco de medo de queimar o componente. Mas tudo pelo conteúdo, né? Deixa eu tirar esse pedacinho de malha que já está com bastante solda. Vamos tirar aqui também. Beleza. Beleza, bem limpinho. Sem liga de solda alguma. Deixa eu conferir. Nesse terminal ainda tem um pouco aqui. Beleza, e também aqui. Ótimo. Bem limpinho. Sem estanhar, sem qualquer estanho. Vamos aproveitar que a gente já está aqui com ele. Vamos fazer o quê? Dar uma limpadinha nele. E conferir
Ó, dá até para confundir com o novo. Tirando esse pouquinho de fluxo que tem, é isso. Bom, aqui a gente pode ver que o componente está sem qualquer estanho. Olha lá. Agora, vamos soldar ele aqui na placa. Aqui está o local dele, onde ele é soldado. Aqui nós temos o indicativo do pino 1. E uma coisa legal, aqui ó, vocês podem ver, deixa eu pegar aqui, vocês podem ver que aqui tem um ponto dizendo que é o pino 1. Olha lá o pontinho ali, ó. Então o pino 1 está nesse canto. Se tiverem problemas com a serigrafia em cima do chip, vocês podem virar ele ao contrário e ver esse pequeno cortezinho aqui. Esse cortezinho também indica que o pino 1 está para cá. E só desse lado que tem, olha lá, ó. Se eu virar o pino 1, aquele corte... Nossa. Desculpa, pessoal, mas enfim. Ó, se eu virar, aquele cortezinho, ele coincide com o pino 1. Então, todo chip vai ter isso. Às vezes o chip está raspado, alguma coisa assim, você não consegue ver. Mas aquilo lá embaixo não dá para raspar. E até agora, todos os chips que eu já vi, tem esse cortezinho no pino 1. Aqui, ó, vocês podem ver que eu estou tomando cuidado para colocar o chip na posição certa, né? Mas vamos dizer que eu não tenho microscópio, eu não tenho como tomar esse cuidado. Eu coloco ele um pouco torto. Com a técnica certa, olha só o que acontece. Eu vou deixar assim. Até um pouco mais torto ainda. Assim. Agora eu vou esquentar aqui a região em volta dele. E eu não vou tocar nele. Ele tá solto na placa e ele ainda tá torto. Olha só o que acontece quando o estanho derrete, utilizando a técnica de forma adequada. Fiquem vendo. Vou até entortar ele um pouco mais, que ele já desentortou um pouco com fluxo de ar. Pronto. Tá bem torto. O estanho está derretendo. Aqui foi torto demais, já não deu certo. Vamos colocar ele não tão torto. Também tem um limite, né? Assim. Olha só. Quase indo para a posição original. Mas não foi. Ainda estava torto demais. Ele sempre vai tentar se ajustar na posição original. Sempre. Aqui ele foi. Então, colocar um pouco torto não tem problema. Olha só. Ele está na posição original e olha só o que acontece quando eu tento tirar ele, ó. Ele volta. Porque o estanho das pontas e do meio obriga ele a ficar na posição original. Bom, depois que feito isso, você dá uma sambadinha com o chip, como eu fiz aqui, para que ele se posicione corretamente no local, centralize bem. Espera o estanho secar não, endurecer. Vem com a pinça, pressiona para baixo e esquenta de novo. Para que o componente fique bem firme com a placa. Você vai ver que o excesso de estanho vai sair pelas bordas. Pronto. Aqui o excesso de estanho saindo. Saiu aqui por baixo, ó. Beleza. Feito isso, a gente vai tirar o excesso de estanho com o ferro de solda. A gente vem aqui com o ferro de solda. Aqui eu estou usando uma ponta cônica curvada para eu poder pegar aqui nesses pontos e fazer isso, ó. Com essa ponta aqui, eu consigo fazer isso de forma simples. Olha só. Ela alcança bem as regiões.
Ah, mas eu não tenho essa ponta cônica. Beleza. Vamos usar uma ponta... Deixa eu pegar aqui. Uma ponta como essa daqui. Tá suja, né? Não dá pra ver. Mas espera aí, deixa eu limpar e pronto. Ó, essa ponta aqui. Essa ponta é mais comum. Olha só. É uma ponta chanfrada. Não sei se é esse o nome. Mas aí a gente vem com essa ponta chanfrada e faz a mesma coisa aqui, ó. Coloca aqui e é isso. Aqui, a mesma coisa, ó. Aqui, a mesma coisa. Só que aqui você vai precisar ficar virando a placa para ficar numa posição confortável para você. Aqui, vem com aqui a pontinha do ferro de solda e passa. Beleza, né? Agora, vamos ver uma outra ponta. Deixa eu tirar essa daqui. Uma ponta que eu também gosto. Só que também não é tão boa quanto aquela ponta curva. Que é uma ponta faca menorzinha. Olha só. Essa daqui é a ponta faca. Deixa eu limpar aqui essa. Pronto. Aqui, ó. Essa é a ponta faca. Ela também serve para isso. Tem uma outra ponta, é uma faca menor, né? Tem uma outra ponta que é a faca maior, ó. Olha a diferença de tamanho. Essa daqui já seria muito grande. Mas essa menorzinha, ela serve. Então a gente faz o quê? A gente pega ela, deixa eu estanhar a ponta dela que eu limpei bem a ponta. Tá com bastante estanho na ponta dela. Colocamos fluxo aqui no componente, que já queimou bastante, né? Precisa repor um pouco. A gente vem aqui e faz isso. Vocês podem ver que o excesso de solda também é sugado por essa ponta, que é o objetivo aqui da gente passar o ferro de solda. Confirmar que está tudo soldado e sugar o excesso. Pronto, eu limpei agora a ponta do ferro de solda para tirar o excesso de estanho e possibilitando a remoção do excesso aqui do componente também. Beleza. Vocês podem ver que essa ponta, ela não é tão boa quanto a ponta cônica. Mas acaba sendo útil também. Ela tem a utilidade dela, dependendo do caso, dependendo do tamanho do componente. Mas eu particularmente, nesse ferro de solda, nesse modelo de ferro de solda, eu prefiro essa ponta cônica aqui. Deixa eu dar uma limpadinha nessa região. Tá com muito fluxo queimado aqui e acaba sendo difícil de ver o que está sendo feito certo e o que não está sendo feito certo. Ó, tá tudo soldado certinho, a gente dá para ver aqui de cima mesmo, mas vamos reforçar com a nossa ponta, com a minha ponta favorita, né? Então aqui eu ponho um pouco de fluxo e vamos lá. Sem mexer na placa eu consigo chegar em todos os terminais e soldar bem. Quando eu preciso de um pouco mais de massa térmica, eu viro a ponta do ferro de solda desse jeito. Olha lá, ó. Maravilha. Feito isso, o que a gente faz? A gente pega aqui o canhão de ar quente e de novo dá uma esquentada por cima para que todos esses terminais fiquem bem soldados. Uma aparência bonita, né? Melhor falando. Eles estão bem soldados já, mas eu gosto de uma aparência bonita. Em componente algum a gente deve permitir uma ponte de solda.
Então, não permita pontos de solda. Sempre que tiver um terminal se ligando ao outro com estanho, remova ele. Não permita, a não ser que você tenha certeza que naquele caso os dois terminais são juntos, como é no caso desse componente aqui. Esses 3 terminais são juntos e esses 4 terminais são juntos. Então, se tivesse uma bolha de solda aqui juntando eles, não teria problema, mas não poderia juntar com esse daqui. Bom, aqui nós temos um componente QFN32 já soldado. E a gente pode até tentar conferir, ó. Olha só como está bem soldadinho. Todos os terminais vão estar assim. Bem soldadinhos. Agora, vamos falar desse daqui. Que é o Super I/O. Esse componente aqui. Esse é o Super I/O. Deixa eu dar uma ajustada aqui no foco. Pronto. O Super I/O, eles têm 128 terminais, 128, como chamam, né, como dizem, 128 pernas. Parece uma centopeia, ó. São 128 pontos de solda. Os pontos de solda são muito próximos uns dos outros. E são muito pequenos. É difícil de soldar. Mas com a técnica certa, a gente chega lá. Primeiro, vamos remover esse componente. A gente pode pegar o canhão de ar quente e esquentar em volta, como a gente fez com outros componentes. E depois que tiver bem quente em volta, ele vai soltar. A gente não joga calor em cima dele, porque ele, dentro dele, no meio dele, não tem ponto de solda, é somente nas laterais. Então a gente não precisa esquentar. Deixa eu virar um pouco isso aqui assim. A placa está subindo e descendo e te saindo do foco. Pronto. Deixa eu ver aqui como é que está esse foco. Agora sim. Bom, aqui no meio não tem solda, são somente nos terminais. Então a gente só precisa derreter o estanho aqui nos terminais. Nesse caso, a nossa ponta cônica não vai ajudar muito. Então é importante a gente pegar uma outra ponta do ferro de solda. Nesse caso, eu gosto de usar a ponta faca. A ponta faca, mini faca, né? A faca pequena. Ela é boa porque tem bastante pontos de solda aqui. Mas são pontos pequenos. Vocês vão ver como o fluxo é um milagre nesses casos. Deixa eu trocar aqui a ponta do ferro de solda. Pronto. Aqui, se a gente só pegar, vou pegar aqui um pouco de estanho mais grosso. Ou melhor ainda, vai o normal mesmo, o fininho. A gente primeiro precisa renovar esse estanho que tem nos terminais para poder remover ele com a menor temperatura possível. Então, a gente aplica estanho LED free. Só que se a gente só aplicar assim, ó, vocês podem ver que o estanho ele não segue o ferro de solda, ele fica no lugar. É difícil estanhar desse jeito, é difícil renovar estanho desse jeito. E é aí que entra o fluxo. A gente precisa colocar fluxo para que o estanho siga o ferro de solda, para que ele não fique tendo esse comportamento esquisito. Quando a gente faz isso, olha só como ele já muda o comportamento. Totalmente diferente. A gente não quer esse excesso de solda aqui, porque depois desse excesso de solda para tirar do componente já removido, é muito chato mesmo. Então a gente remove com o componente aqui ainda na placa. Olha só, um terminal entortou.
Não vou desentortar agora porque ele está soldado. Não adianta querer desentortar ele agora. Tem que primeiro remover o componente. Aqui a gente esquenta a placa e o componente. A placa e os terminais. Não só um, não só outro. Os dois. Precisa ser os dois. A solda é uma conexão entre os terminais de um componente em outro componente ou na placa. Então, os dois pontos onde ele é soldado precisam receber estanho e, para isso, os dois precisam esquentar. Mesma coisa aqui. Já vou fazer aqui também, que assim eu passo a malha de soldadora só uma vez. Renovo bem o estanho aqui. Beleza. Depois a gente vem com a malha e retira o excesso. Aqui a mesma coisa. Ok, excesso removido. Só um terminal que sofreu um pouco, né? Ficou torto, mas isso a gente corrige. Agora a gente vai precisar remover esse componente com o canhão de ar quente. Esquenta bem a placa em volta. Não foquem o canhão de ar quente, não foquem o ar quente no componente, e sim na placa. O componente vai esquentar demais, ele não vai conseguir dissipar o calor para a placa e vai queimar. A placa ela vai esquentar, só que ela vai conseguir dissipar para o componente. E de qualquer forma, para ela queimar, precisaria de muita temperatura. Então, se você está com uma temperatura adequada, configurada no seu canhão, não precisa se preocupar. E também, de qualquer forma, mesmo com a temperatura adequada, não foque a temperatura num lugar só por muito tempo. Fique passeando na placa. Você vai tirar o componente, você pega a pinça aqui por baixo e tenta forçar ele para cima, mas não com força. Você só dá um toquinho, leve toque para cima, para assim que ele estiver solto, ele sair sem romper nenhuma trilha. Exatamente como aconteceu agora. Feito isso, mesma coisa, a gente vem aqui, ó. Vocês podem ver que aqui, ó, ainda tem o cobre visível. O estanho nem chegou nesse ponto. E nesses componentes, às vezes acontece desse cobre corroer. A corrosão afeta o cobre, mas não tanto o estanho. Então, ele fica corroído por dentro, mas não por fora. Não dá para ver sem tirar o componente. E olha aqui, por exemplo, ó, aqui tem uma trilha por dentro. Esse terminal aqui, ele é ligado por dentro. Já é normal de acontecer, em caso de corrosão, ter um vício oculto como esse. Aqui não tem um vício oculto, mas vocês entenderam, como esse que eu quis explicar, né? Estanha tudo. Deixa tudo propício a receber uma liga de solda nova. Depois que tiver tudo estanhado, vocês podem ver que o cobre até some. Com tudo estanhado, você pega a malha de soldadora e passa aqui. Vocês não precisam se preocupar com uma orientação. Tem gente que fala, tem que passar assim, tem que passar assim, não pode passar assim ou não pode passar assim. Pessoal, pode passar de qualquer forma, desde que você não pressione muito a malha. Você não está lixando a placa, você só está querendo que o estanho seja sugado pela malha de soldadora, só isso. Se você forçar muito, você vai lixar e não, nesse caso não importa qual orientação que você vai passar na placa, vai estragar e vai te dar mais trabalho. Pronto.
Tudo certinho. Depois de limpo, vocês inspecionam bem aqui a placa para ver se tem alguma trilha rompida, alguma coisa assim que possa justificar o componente não estar funcionando. Inspecione com cuidado, com carinho, com calma, tranquilo. O tempo que você perde nessa inspeção, você pode ganhar depois, quando estiver testando o computador. Porque se você identifica um problema agora, é um problema que você não vai precisar identificar depois. Bom, feito isso, aqui nós temos duas formas de estar soldando. Pelo menos eu conheço duas formas. A primeira é, como os outros componentes, pegar o ferro de solda, estanhar aqui todos os terminais, depois vir com o componente, colocar ele no lugar, esquentar bem até o estanho derreter e ele se colocar no lugar. Eu não gosto dessa forma. Por quê? Porque quando você coloca o componente aqui, né, na placa, e ele gruda na pinça, né? Que saco. Quando você coloca o componente na placa e tem as ilhas de estanho, é muito difícil de você estar alinhando esses terminais em cima, bem no pináculo de cada ilha. Fica muito difícil. Aqui, quando está uma superfície plana, é mais fácil. Deixa eu apagar essa luz aqui. Acho que facilita para vocês. Melhora aí um pouquinho, né? Bom, aqui ó, eu posso só forçar aqui um pouquinho, ajustar, até que todos os terminais fiquem bem posicionados. Olha aqui ó. Tudo bem alinhado. Tudo bem alinhadinho. Nem dá para ver aonde começa o terminal de solda da placa e aonde termina o ponto de solda do componente. Aqui nós temos aquele probleminha, né, que teve. Deixa eu já corrigir esse probleminha. Que é um terminal torto. Assim. Isso. Vou pegar minha outra pinça que tem a ponta um pouco mais fina. Isso. Tá um pouco sujo de fluxo, mas nada demais. Pronto. Bem ajustadinho. Aqui a gente pode até dar um toquinho para que ele vá um pouquinho pro lado, assim. Ótimo. Perfeito. Vamos ver agora, continuar inspecionando aqui. Aqui também um pouquinho para cima. Esse ajuste fino é difícil fazer no olho. E também é difícil fazer quando se tem uma ilha de solda que esses componentes precisam subir. E dificilmente se consegue fazer isso com o... Nossa. Ah, tá. Com um canhão de ar quente, porque é uma área muito grande que precisa estar sendo esquentada para que o componente se ajuste no lugar sozinho. Bom, aqui está feito. Depois a gente precisa fixar no local. A gente faz como? A gente segura aqui o componente com a pinça, aplica aqui um pouco de fluxo e pega o ferro de solda já com estanho na ponta
estanha aqui um pouquinho. Não importa como. Não importa se está bem soldado. O que importa é que tem alguns terminais soldados para que isso aconteça. O componente está sólido no lugar. Depois disso, a gente pode soldar adequadamente, aplicando fluxo, uma quantidade generosa de fluxo. Não adianta querer economizar nessa parte. Você vai economizar no fluxo e vai perder muito tempo, vai perder os cabelos tentando ajustar o componente no lugar, os pontos de solda no local. Aí com isso a gente já pode pegar aqui o ferro de solda e ir soldando. Estanha aqui, coloca um pouco de estanho no ferro de solda. Como o componente ainda está relativamente solto, a gente força ele um pouco para baixo e passa, vai passando aqui. Faz o estanho seguir o ferro de solda. Desse jeito aqui. Esquentando tanto a placa quanto o componente. Legal. Pega um pouco mais de liga aqui e faz a mesma coisa aqui. Beleza. Pega mais um pouco de liga aqui e faz a mesma. Bom, aqui eu já não preciso mais segurar o componente. Deixa eu aumentar um pouco esse filtro, que está saindo bastante fumaça. Pronto. Agora é só remover o excesso de estanho, puxando com ferro de solda e limpando ele na minha esponja de aço. Dá uma reforçada aqui em todos os terminais com ferro de solda, só passando, esquentando tudo, trabalhando o excesso. Isso em toda a volta do chip. Desse jeito. Mesma coisa aqui, dá até para ver que aqui tem um ponto onde estava com uma ponte, né? Mas já foi removida. Beleza. E agora desse lado aqui. Ó, mais uma ponte de solda ali. Passa o ferro de solda. E é isso. Perfeito. O que a gente faz agora só para trabalhar o acabamento? Com canhão de ar quente, a gente esquenta a região, deixando um pouco mais acabadinho. Deixa eu apagar essa luz e acender essa daqui. Eu gosto de forçar o componente para baixo para garantir que ele não vai levantar e causando mau contato em algum terminal. Mas eu não sei se é necessário. O estanho está derretendo aqui desse lado, ok. Do outro lado agora. Ok. Do outro lado agora. Ok. E agora do último lado. Também ok. Perfeito. Esperar um pouquinho para esfriar e pronto. Agora a gente limpa aqui toda essa região, tirando o excesso de fluxo. Como é uma área muito grande, eu já vou usar uma folha de papel absorvente com álcool para poder tirar o excesso do fluxo que tem aqui em volta. Ótimo. Vamos ver agora como é que ficou essa solda.
Vamos pegar aqui uma pequena espátula pontuda e vamos verificar se todos os terminais estão sólidos, ver se algum deles está solto, se tem algum terminal soldado um no outro. Desse lado tudo certo. Vou desligar isso aqui, né? Não preciso mais. Só barulho à toa. Bom, vamos indo. São só 128 pinos para ficar testando um a um, né? Nada demais. Vamos lá, ok. Testando e observando, né? Para ver se está solto ou se tem algum jumper entre eles. Ó, aqui vocês podem ver que até parece que tem, mas é o fluxo que está brilhando na iluminação do microscópio. Ok. Depois aqui, nesse daqui, eu prefiro ir desse lado para esse. Vamos lá. Tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Ok. E agora esse último lado aqui. Vocês podem ver que a solda ficou bem simétrica, como o original. É só limpar isso daqui que mal dá para ver que foi soldado esse componente. Perfeito, tudo soldado. Agora, o que a gente vai fazer é ligar essa placa. Vamos ver agora se essa placa vai estar funcionando. Foram diversos componentes soldados, foram diversos procedimentos de solda, diversos processos, diversas técnicas diferentes, né? Vamos ver agora o que acontece. Bom, aqui está a saída de vídeo desse cabo HDMI aqui. Vamos colocar aqui. Isso aqui. Vamos colocar agora isso daqui. Ligar o cabo na fonte. Vocês estão vendo aí o consumo? Não, não estão. Mas agora está. Vamos ligar essa placa e vamos ver o que acontece. Ela está ligando. Provavelmente vai ligar e desligar exatamente como fez da outra vez. Ligou, desligou. Ligou de novo. Talvez ela apresente códigos de erro aqui. Vamos ver. Vou deixar aqui levantado para vocês acompanharem aqui se vai acender o LEDzinho. Vamos ver. Acendeu dizendo que está ligado, né? Deixa eu desligar essa luz que aí dá para ver o LED melhor. Tá lá, código de erro. 1, 2, 3 laranjas, 1 branco. Bom, a gente desliga a placa. Vamos desligá-la. Forcei desligamento. Ok. Vamos ligá-la de novo. Esperar ele terminar de piscar, que ele ainda está piscando. Terminou. Liguei ela de novo. Vamos ver. Vocês conseguem ver o reflexo aqui que ela ligou, né? Ligou e desligou. Vocês também conseguem acompanhar o consumo aí. Ó, 280, 300, 400 miliamperes e oscilando. Quer dizer que ela está fazendo alguma coisa. Não lembro quantas vezes ela desliga e liga.
É normal. Sempre que uma placa reseta BIOS, acontece isso. É normal. Se o seu notebook está ligando e desligando, eu recomendo que você ligue e deixe ele fazer isso por pelo menos uns 5 minutos. Olha lá, ligou. Ligou, funcionou. Vamos ver se ele vai para aquela tela que ele tinha ido antes. Esperar um pouquinho. E ele foi. Tá lá. A mesma placa, o mesmo notebook. Mesma placa de notebook, né? Bom, pessoal, é isso. Deixa eu desligar aqui. Porque eu não quero que essa placa fique ligada, esquentando à toa. O vídeo de hoje foi isso, pessoal. Alguns exemplos de técnicas de solda e como, com a técnica correta e com o cuidado adequado, a solda ela fica boa. E, por exemplo, estanhar o componente, não precisa estanhar o componente, desde que você aplique a técnica adequadamente. Você não precisa ficar se preocupando. É duro, né? Eu queria falar que você não precisa ficar se preocupando se cada técnico tem que técnica de solda usar ou que técnica de solda outros usam. Você tem que mais focar, na verdade, o que você tem que focar é fazer o serviço decentemente, que fique um resultado legal, uma coisa bonita, uma coisa bem feita, uma coisa que você olhe e fala, nossa, ficou muito bom. Porque se for assim, se você olhou e falou, nossa, ficou muito bom, ficou próximo do original, é difícil ter problema. Agora, se você sequer está se importando com isso, aí complica, né? Não importa a técnica, não importa o procedimento, não importa nada. É bem provável de dar problema mesmo. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like nesse vídeo, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!